Olá pessoal, vamos estudar agora um assunto bastante interessante da nossa matemática, dando assim continuidade às nossas aulas. Vamos falar hoje sobre diferença de conjuntos. O que vem a ser uma diferença de conjunto? Vou dar aqui um exemplo que vocês estão vendo aí na tela. Sejam dois conjuntos, um conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Como que se chama essa forma de representar conjunto? Hein? Vocês devem estar lembrados da aula passada, né? E conjunto B, 2, 4, 6 e 8, certo? Então nós vamos determinar um conjunto C, quer dizer, um terceiro conjunto chamado C, formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A, né, mas não pertence ao conjunto B. Então, isso define diferença de conjuntos. Ou seja, esse conjunto C ele representa a diferença do conjunto A pelo conjunto B, ou seja, todos aqueles elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Certo? Isso que é a diferença de conjunto. Vamos ser mais claro aqui na evolução do nosso exercício. Então, no conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É como se eu retirasse esse conjunto B, se porventura algum dos elementos desse B pertence ao conjunto A, se eu retirar todos esses elementos do conjunto B do conjunto A, eu vou ter a diferença que é o conjunto C. Tá? Eu vou ter diferença entre esses dois conjuntos. Tá certo? Então vamos lá. O número 1 pertence ao conjunto A. Ele pertence ao conjunto B? Não. Então ele vai fazer parte da diferença do conjunto A menos o conjunto B. O número 2, ele pertence ao conjunto A? Sim. Ele pertence ao conjunto B? Também. Certo? Então eu vou tirá-lo da diferença. Ele não vai fazer parte da diferença dos conjuntos. O 3 pertence ao conjunto A, né, e não pertence ao conjunto B. Tá? Então ele vai continuar dentro daquilo que eu chamo de diferença dos conjuntos. O 4 pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Tá certo? Então ele não faz parte da diferença. Agora o 5 pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então se ele não pertence ao conjunto B, então ele vai fazer parte da diferença. Né? Por quê? Porque a definição de diferença diz que esse C, que é a diferença dos conjuntos, é formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A, né, mas não pertencem ao conjunto B. Então quem que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B? É o 1, o 3 e o 5. Né, que eu vou representar pelo conjunto C. Então o conjunto C assim formado é chamado de diferença de A e B. Tá? Aí logo em seguida aqui vem a definição então de diferença de conjunto. A diferença de dois conjuntos A e B é um conjunto dos elementos que pertencem a um conjunto, a um primeiro conjunto que eu vou chamar de A, mas não pertencem a um segundo conjunto que eu vou chamar de B. Tá? Então designamos diferença A e B por A menos B, que lê-se A menos B. Então A menos B é igual. Né? Então aqui representando agora o conjunto por compreensão, né? X tal que, né? Esse traço que significa tal que X pertence ao conjunto A, mais o X, né? Quer dizer, EX não pertence ao conjunto B. Em resumo, quando eu quero saber a diferença de um conjunto A para um conjunto B, basta eu vir aqui, né? Retirar de A todos os elementos de B. Então, ó, eu vou retirar o 2, né? Vou retirar o 4, porque tem aqui. Então, todos que estão no B eu vou retirar do A. O 6 não está aqui. O 8, né, também não está aqui. Então, não vou retirar daqui. Mas eu retirei daqui do A quem? O 2, porque tem aqui. Retirei o outro que repete, que é o 4. E só. Então, me sobrou quem? Me sobrou o 1, né? O 1, me sobrou o 3, né? E me sobrou o 5. Tá?
Então isso caracteriza o quê? Diferença de conjuntos A menos B. Tá? É importante a gente aprender a dar essa resposta, porque é muito fácil a gente entender, né? Ter a ideia do que é diferença de conjunto. Agora a representação é que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então como que eu represento a diferença de um conjunto A e B? A resposta seria: a diferença do conjunto A e B é A menos B, ou seja, X tal que X pertence ao conjunto A e X não pertence ao conjunto B. E na forma de diagrama eu posso representar essa diferença de conjunto dessa forma que vocês estão vendo aqui. Ó. Eu tenho aqui o conjunto A e tenho aqui o conjunto B. Então o conjunto A representado por esse diagrama, o conjunto B representado por esse diagrama aqui. Certo? Então eu retiro todos os elementos que são comuns de B, que são comuns ao conjunto A, que no caso aqui é o 2 e o 4, certo? Eu retiro, o restante então é a diferença. Então A menos B fica representado então por essa parte sobreada aqui. Ó. Então eu retirei aqueles elementos que eram comuns, no caso o 2 e o 4, né? Estou repetindo. Me sobrou então os elementos do 1, 3 e 5. Certo? Então representando em forma de diagrama, eu tenho aqui a diferença do conjunto A menos o conjunto B. Certo? Por enquanto é só. Vamos aguardar a nossa próxima aula.